Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Nós vamos falar sobre uma letra de música, espero que você conheça essa canção. Vamos realizar a leitura crítica de uma letra de música, refletir sobre os aspectos levantados pela letra, verificar as noções implícitas na letra, ou seja, aquilo que está escondido, aquilo que está dito de uma outra forma. Também vamos verificar recursos linguísticos que compõem a significação do texto. Vamos lá? Você come pão todos os dias? Normal, aqui no Brasil quase todo mundo come pão. No mundo inteiro o pão é um alimento muito difundido e há pessoas que dizem que é um dos maiores inventos culinários da humanidade. É estimado que o pão tenha surgido há 12.000 anos na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos antes de Cristo, no Egito, onde mais tarde descobriram o fermento. É gostoso comer pão, né? Vamos dar uma olhadinha na música de hoje? A música é Super Trabalhador, o autor é Gabriel Pensador, ele é um rapper brasileiro, também é autor de alguns livros, então as letras dele sempre tem alguma coisa que a gente pode vir a analisar. Vamos ver? Então diz assim: quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém, mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. Então aqui ele está dizendo que as pessoas trabalham para viver. Nesse caso, o que esse pão pode significar aqui nessa letra? Vai pensando aí, a gente já vai voltar falando sobre isso. É para ganhar o pão, tem que trabalhar, missão para os heróis que estão dentro do seu lar. O seu pai, sua mãe são trabalhadores, são os super-heróis, verdadeiros protetores. Então, quando ele está chamando aqui os pais de super-heróis, ele diz assim, olha, o seu pai e a sua mãe, eles trabalham para trazer o alimento. Então, eles é que são super-heróis. Se ele diz são os verdadeiros heróis, juntamente com a palavra verdadeiros, está implícita a ideia de que existem os falsos heróis, ou heróis que são de mentirinha, que poderiam ser aqueles que a gente vê na televisão, por exemplo. Personagens, né? O super jornalista, o super doutor, super motorista, super trocador, super guitarrista, super produtor, super professora é que me ensinou. E o super carteiro, o que é que faz? Manda carta e manda conta para a mamãe e para o papai. E o super gari, o lixeiro, o que faz? Bota lixo no lixo, que aqui tem lixo demais. Cada um faz o que sabe, cada um sabe o que faz. Ninguém menos, ninguém mais. Todo mundo corre atrás. Então aqui ele está dando aí uma noção de que todos os trabalhos são importantes. Porque ele diz, cada um sabe o que faz, ninguém menos, ninguém mais, todo mundo corre atrás. E volta para casa com saudade do filho, enfrentando o desafio, desviando do gatilho. O que será que a palavra gatilho quer dizer aqui? Reflete um pouquinho, será que ela está significando alguma coisa? Mais uma jornada, adivinha quem chegou? São as aventuras do super trabalhador. Sou super trabalhador, alimento minha família com orgulho e amor. Super trabalhador, são as aventuras do super trabalhador, enfrento os desafios, o perigo que for. Sou o super trabalhador, enfrento os desafios, perigo que for, de novo, né? Taxista, motoboy, assistente, diretor, super trabalhador. E aqui ele vai listar vários tipos de profissões. Vamos ver se alguma dessas interessa para você, para trabalhar, ou se alguém da sua família tem essa profissão. Vamos ver aqui? Pipoqueiro, pedagogo, porteiro, pesquisador, super trabalhador. Ambulante, feirante, astronauta, ilustrador, super trabalhador. Comandante, comissário, caixa, vendedor, super trabalhador. Cozinheiro, garçom, bibliotecário, escritor, super trabalhador, maquinista, sambista, surfista, historiador, super trabalhador. Marceneiro, carpinteiro, ferreiro, minerador. Quantas profissões, não é mesmo, pessoal? Telefonista, salva-vidas, bombeiro, mergulhador, paraquedista, arqueólogo, filósofo, pintor. Super trabalhador, sapateiro, boiadeiro, farmacêutico, cantor, super. Aqui nós estamos vendo então, pessoal, que estão sendo mostradas ali várias profissões. Ele iniciou
texto, iniciou a letra da canção, falando que quem trabalha mata a fome e não come o pão de ninguém, ou seja, está trabalhando para trazer o próprio sustento, e depois disso ele fez aí uma listagem grande de várias profissões. Será que isso tem alguma significação? Vamos refletir. As letras de rap tratam de fatos do cotidiano imediato e apresentam crítica social e protestos sobre temas de relevância social. Então, em geral, quando estamos falando de rap, que é ritmo e poesia, nós temos ali sempre implícita uma crítica social. Está falando de algo que vai além da letra da música. Será que tem aqui, nessa música que a gente leu, algum significado escondido, alguma coisa implícita que nós poderíamos decifrar? Eu acho que com as perguntas que eu fiz, você já está adivinhando sobre o que é que nós vamos falar, né? Vamos ver essa parte novamente. Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. Olha lá. Quem trabalha, mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem come e não trabalha está comendo o pão de alguém. Aqui ele está falando das pessoas que são desonestas, principalmente aquelas que vivem às custas dos outros, aquelas pessoas que exploram os mais fracos. Aqui ele está dizendo, então, que existem pessoas que não trabalham e exploram alguma pessoa. E isso é de maneira geral, porque comer, todos nós temos que comer. Então, se a pessoa... Não é o caso daquelas pessoas que não estão conseguindo encontrar trabalho, mas estão buscando alguma coisa. Mas está sendo falado aqui daquelas pessoas que, por algum motivo, exploram outra pessoa. Pode ser isso explorando uma pessoa da própria família ou explorando um grande número de pessoas. Como, por exemplo, explorando uma classe inteira. Que aí a pessoa não trabalha e vive às custas de quem trabalha. Nesse trecho, há a indicação de que algumas pessoas que não trabalham consomem recursos produzidos pelas pessoas que trabalham. Não é o caso de pessoas que estão aposentadas ou por algum motivo recebem algum auxílio, não é disso que eu estou dizendo. Aí nós temos o governo que está suprindo. Está sendo falado aqui daquelas pessoas que por algum motivo exploram as outras, roubam das outras. Isso é uma exploração, isso é totalmente errado, e por que assim? Se você está vivendo às custas de alguém, quer dizer que essa pessoa está sobrecarregada, não é mesmo? Então alguém está trabalhando para sustentar aquela pessoa que não trabalha. Diante dessa reflexão, quem seriam essas pessoas que comem o pão de alguém? Eu quero que você pense um pouquinho, por exemplo, nas coisas que você vê no jornal, nas coisas que você conversa na sua casa e que você fale um pouco a respeito disso, de que pessoas seriam essas que podem estar explorando as outras pessoas e comendo o pão de outra pessoa. Escreve isso lá no teu caderno e daqui a pouco nós retornamos.
E aí, o que que você respondeu? Existem várias opções, várias questões que você pode vir a falar. Mas a gente poderia dizer assim, seriam as pessoas que, de alguma forma desonesta, né, ganham algum benefício produzido pelos trabalhadores. Essas são as pessoas que exploram. Vamos pensar juntos. Que expressão comer pão indica? Aqui ele está em forma de questão, só para a gente refletir um pouquinho. Vamos ver ali, ó. Os alimentos e os recursos necessários para a sobrevivência, esse que é o pão? Sim. As pessoas que assaltam as padarias? Não. Os pães comprados pelos trabalhadores? Não só isso, é porque não é só do pão que ele está falando. Aqui o pão, metonimicamente, está representando todo o sustento. Então, está representando aquilo que a pessoa ganha para sustentar a sua família, sustentar a sua casa. Ou seja, para suprir suas questões de moradia, de vestimenta, de alimentação, principalmente, né? Suprir as suas necessidades básicas. Isso que é ganhar o pão. Falta de alimentos no país? Também não. Então a expressão comer o pão ou ganhar o pão, ela está sempre relacionada a sustento. Não necessariamente só pão e não necessariamente só comida. É o sustento em si, o que a pessoa precisa para se manter, não é mesmo? Intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência, explícita ou implícita, aos elementos existentes entre outro texto, ou seja, a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Pois bem, a questão da intertextualidade é a seguinte: quando nós temos um texto que cita um outro texto, ou um texto que faz referência a outro texto, que usa palavras que já foram usadas num outro texto, que lembram aquele outro texto, nós temos um recurso chamado intertextualidade. A intertextualidade é uma conversa entre textos. Ela pode vir mais marcada, ela pode vir com uma citação direta, por exemplo, lá pelas tantas num texto pode estar assim: como fulano disse, e aí abre aspas e a voz do fulano. Ou somente ter ali uma pequena passagem que relembre esse outro texto. A poesia geralmente vai ter passagens, trechos que relembram. A poesia sempre tem essa intertextualidade, sempre tem não, mas é comum no texto poético termos intertextualidade, termos aí alguma coisa que faz menção a um texto já existente. Será que nesse texto do Super Trabalhador tem alguma intertextualidade? Vamos pensar um pouquinho? Na letra dessa música existem palavras e expressões que indicam intertextualidade, como por exemplo pão, que indica os recursos necessários para sobreviver. Em qual texto você já viu uma metáfora dessa? Então, existe um texto muito conhecido mesmo. Eu falo texto porque é considerado texto, mesmo aquilo que é falado, aquilo que é escrito, mas é um texto que você conhece muito bem. Todos nós conhecemos. Aqui no Brasil é muito comum que as pessoas conheçam esse texto. Vai falar a respeito do pão nosso de cada dia. Quem sabe que texto é esse? Será que você já adivinhou? Vamos ver? Então, se você pensou na oração cristã do Pai Nosso, mesmo que você não seja cristão, certamente você conhece essa oração. Então, lá na oração cristã diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que isso quer dizer? Que nós estamos pedindo em oração para termos o nosso sustento. Lá na música, eles falam, então, também de pão como sustento, assim como é usada na letra da oração do Pai Nosso. Então, conhecida pela maioria dos brasileiros, independente do segmento religioso. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Na música, o autor utilizou a mesma metáfora. Isso é conhecido como intertextualidade. Será que o autor fez de propósito? Talvez ele não tenha pensado exatamente, vou colocar o pão nosso igual da oração. No entanto, já é de conhecimento geral, por essa oração ser muito conhecida, a metáfora que existe entre pão e aquilo que a pessoa precisa para sobreviver já é muito conhecida. Então, por isso que ele utilizou. Pode ser que ele tenha pensado na oração ou não. No entanto, existe aí essa troca, esse intertexto entre a música e a oração.
Encontre no texto outras expressões que indicam intertextualidade. Será que existe nesse texto outras expressões que indicam intertextualidade? Vamos refletir e daqui a pouquinho eu retomo. Será que você lembrou de mais alguma? Vamos ver? Então ele diz, são as aventuras do super trabalhador. Quando ele diz super trabalhador, ele já está remetendo a um outro universo. Que universo será esse? É o universo dos super-heróis. A palavra, por que ele usou super trabalhador? Para indicar que não está se tratando de um herói. Intertextualidade com a linguagem utilizada em histórias em quadrinhos e outras histórias de heróis fictícios. A letra em si tem a intertextualidade com esses textos, uma vez que compara o trabalhador com os super-heróis. Aqui, então qual que é a intenção que está subentendida? Quando ele começa dizendo super trabalhador, e depois ele coloca aí esse prefixo super antes de todos os nomes das profissões, ele está remetendo ao universo dos super-heróis que tem do quadrinho ou que passam na televisão. Então ele está dizendo, olha, este aqui é um herói. Então, ele está diferenciando o herói trabalhador em comparação com esses super-heróis fictícios. Vamos pensar juntos. Para fazer o pão, tem que colher o grão, separar o joio do trigo na plantação. Esse trecho remete a outra passagem da Bíblia cristã. Será que você conhece? O recurso linguístico aí usado se chama intertextualidade, como a gente já tinha visto. Então, novamente, ele faz aí uma relação com o texto bíblico, que é a questão do separar o joio do trigo. Tem uma parábola lá num livro do Novo Testamento, não sei se você sabe qual é, em que Jesus fala sobre separar o joio do trigo. E aí ele faz essa menção na canção, fazendo novamente intertextualidade com o texto bíblico. O duplo sentido, como recurso linguístico, é usado em músicas e textos poéticos com o objetivo de criar sentido e buscar a reflexão. Também serve como recurso estético, ou seja, faz parte ali do universo da música para trazer o ritmo, para fazer com que a música fique interessante. Vamos reler o trecho. O sonho do arquiteto, bonito no projeto, virando concreto,
vai virando o concreto. Explique como foi usado o recurso de duplo sentido nesse texto. Então, aqui tem um duplo sentido entre projeto e virando concreto, o virando concreto de concreto mesmo, e ali o virando concreto de se concretizar, de virar verdade. Quero que você reflita sobre isso, escreva lá no teu caderno e nós já voltamos. E aí, o que você escreveu? Vamos ver? Virando no primeiro verso, indica se transformando, e no segundo é mudando de lugar. Então, ó, virando concreto, no primeiro, ele significa se transformando em concreto. E depois, ele vai indicar mudando de lugar. Os dois juntos trazem um certo movimento à música, pois traz o sentido de transformação concreta e abstrata. Na aula de hoje, nós refletimos sobre a letra da música Super Trabalhador, verificamos noções implícitas no texto, também verificamos a presença dos recursos de intertextualidade e duplo sentido na letra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!